assassinado no bairro Pirambu. Vocês lembram disso? Comerciante que tinha se recusado a fechar as portas, né, quando decretaram lá o luto de um vagabundo. Isso foi na última sexta-feira, a nossa equipe de reportagem voltou ao local do crime. Amigos e vizinhos da vítima lamentam a perda e acreditam que ele pode ter sido executado porque não teria obedecido ordem dos traficantes de fechar as portas. Quem é que tá mandando lá, hein? É o Estado ou são os traficantes? A reportagem é de Natan Gomes. Põe aqui para mim na tela. O mistério ainda toma de conta aqui do bairro Pirambu após a morte do Pedro Serrano, de 62 anos, um dos comerciantes mais antigos aqui da região. Ele foi morto a tiros no momento em que estava trabalhando. A situação criminosa aconteceu na noite da última sexta-feira. A vítima estava dentro do seu estabelecimento comercial quando foi abordada por homens que estavam utilizando uma arma de fogo. Sem pensar duas vezes, um dos criminosos foi o responsável por realizar o tiro e toda a situação criminosa foi flagrada pela câmera de vigilância. Após o primeiro disparo, o criminoso permaneceu a realizar mais tiros e, infelizmente, esses disparos ceifaram a vida deste cidadão. Rapidamente, a polícia veio até o local, fez todo o trabalho de apuração e o que ficou entendido é que provavelmente o Pedro Serrano, assim como era conhecido, ele teria desobedecido uma ordem posta por uma organização criminosa que é atuante aqui na região. Teria dado uma ordem para que o seu Pedro não abrisse a porta do seu comércio, não tivesse o funcionamento naquele momento. E isso teria desagradado o crime, porque o cidadão ele colocou o comércio para funcionar, para poder atender às necessidades dos moradores aqui do bairro Pirambu. E essa atitude foi o suficiente para o crime organizado ordenar para que duas pessoas chegassem aqui e assassinassem um cidadão. A gente pode observar que o comércio está com as portas baixadas. Aqui na entrada a gente observa uma das perfurações que foram provocadas pela arma de fogo que foi utilizada pela dupla criminosa, e no momento em que a situação de violência foi aplicada, os moradores ficaram extremamente impressionados com toda essa situação. A gente vai tentar abordar algum morador aqui na rua, logicamente sem identificar, porque o clima por aqui ainda é de muito medo. Serrano é uma pessoa muito antiga aqui no bairro. Com certeza, é doido, né? Do bairro. A gente vinha pra cá, todo dia. Pouco tempo eu tinha falado com ele. Logo em seguida a senhora recebeu a notícia. Foi. Aí vim correndo, Deus me livre. Agora essa situação de violência do Pirambu preocupa vocês, moradores? Nós estamos assim assustados, né? Com medo muito grande das pessoas, a gente conversou com algumas moradoras sem aparecer. Horas antes desse crime de morte acontecer, houve um outro assassinato, onde a vítima foi um ex-agente da segurança pública. Foram 3 mortes registradas no Pirambu no último final de semana. No caso, a primeira situação foi um ex-policial militar, ele que estava na porta de casa no momento em que foi abordado pelos criminosos, e nesse momento os tiros foram realizados, isso ainda na tarde de sexta-feira. No mesmo dia, no período noturno, o seu Serrano teve o seu estabelecimento invadido por criminosos, um deles utilizando uma arma de fogo, e os disparos foram direcionados ao cidadão. E no domingo à noite, uma pessoa que seria administradora de uma página que falava acerca das situações aqui do bairro também foi encontrada morta no mesmo território. Essa terceira vítima estava com as mãos amarradas e o corpo foi encontrado crivado de balas ao lado de um veículo. Ou seja, todos os crimes estão sendo investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Aqui no cenário onde aconteceu o assassinato, que a vítima foi o seu Serrano, a gente presenciou a passagem de uma viatura policial, mas que mesmo com esse reforço da segurança pública, o clima ainda é de muito medo nesse trecho de periferia da capital cearense. Natan Gomes para o Cidade 190. Olha, infelizmente essa é uma realidade triste e lamentável que muitos comércios, comerciantes passam por aí nessas comunidades, né? Nós que caminhamos muito aí nessas comunidades, a gente via relatos, né, de pessoas
às vezes falando baixinho, né? Querendo ali desabafar, contar como é que estava a situação ali no seu bairro, na sua comunidade e até mesmo lamentando essa situação. Às vezes a gente cobra muito da polícia ou das polícias, mas isso esbarra em muitas coisas que tem ainda que ser mudada, principalmente a legislação, a punição, tá? Porque às vezes não é só a questão de vocês, vamos aumentar a pena aqui para crime e tal. Você acha que um bandido desse, quando vai cometer um crime desse, ele tá ligando para isso aí? Tá não, tá? A lei ela tem que ser rigorosa para cumprir ali no pé da letra, no pé da lei mesmo, para que não saia com tanta facilidade um elemento desse quando for preso, né? Quando for preso, é preciso se analisar circunstâncias não só do crime, mas também antecedentes criminais, tudo. Há grupos que eles fazem parte, tudo tem que ser verificado, né? E você vê só, a frieza, a audácia, tantas pessoas ali no local e mesmo assim eles não se intimidaram, não quiseram nem saber, saíram atirando e aí tirando a vida de mais um cidadão nas ruas aqui da nossa cidade, tá? Vamos esperar aí que as polícias possam dar uma resposta para que a família fique mais tranquila. A gente sabe que não vai trazer a vida do cidadão de volta, mas pelo menos que seja feita justiça nesse caso, tá?